Oi, gente, aqui é a Glízia. E antes da gente começar a falar sobre o livro, eu só queria avisar que eu tô sem como gravar e sem como editar. Então, esse vídeo vai ficar sem cortes. Beleza, me desculpem se eu devagar um pouco, mas eu tô concentrada e eu não vou dar spoiler, eu prometo. Então, vamos falar sobre A Estrada da Noite, que é o segundo livro que o Joe Hill publicou. Bom, A Estrada da Noite vai contar a história de Judas Coin. Acho que é assim que fala sobre o nome desse cara. E ele é uma estrela do rock. Ele fez parte de uma banda que foi muito famosa nos Estados Unidos. E que, bom, a banda acabou e hoje ele é um artista solo. Então ele ainda sai em turnê, ele continua famoso, por mais que ele já tenha uns 50 anos. E ele continua fazendo seus shows. As pessoas ainda procuram ele e a música dele, justamente por ele já ter sido. Ele continua famoso, né? Ele só não fazia mais parte da banda, porque a banda tinha acabado, porque tiveram brigas e 2 integrantes morreram de maneiras assim, que estrelas do rock morrem, basicamente. Enfim, então, ele é o personagem principal da história. E ele, assim, ele é um normal, ele não tem. Não sei, tipo, ele não tem aquelas coisas que normalmente personagens principais têm, que eu não sei explicar direito. Mas a única coisa, assim, que difere ele de qualquer pessoa e de qualquer artista é que ele tá quase no estilo Ozzy Osbourne comendo um morcego, ou mordendo um morcego. Ele tem um monte de coisa muito estranha na casa dele e ele faz coleção disso. Tipo, ele tem um livro sobre receitas canibais. Ele tem uma fita de vídeo em que um casal foi friamente assassinado e, tipo, é horrível. E ele assiste normal, com pipoquinha, com manteiga e Coca-Cola. Sabe? Ele também tem, tipo, uma corda que um cara se matou, enforcado. Ele tem um livro de bruxa falando sobre o depoimento dela, de quando ela foi queimada na caça às bruxas. Então, tipo, ele tem e ele gosta desse tipo de coisa. E então, quase perdendo o fio da meada. Um dia, o assistente dele encontra na internet um relato de uma moça dizendo que estava querendo vender o paletó que o padrasto dela usou no enterro, porque ela tem uma filha. E de acordo com ela, esse paletó, ele tem o espírito do padrasto dela e o padrasto assombra a menina, ele deixa o quarto que fica esse paletó, ele é sempre gelado, mesmo no dia mais quente do verão, ele fica gelado. Então ela queria vender. E quem que tivesse interessado era só comprar. E daí ele pega e compra, ele tipo paga bem mais caro, porque pra ele ter esse paletó. Mas assim, ele não acredita. Ele comprou isso sem acreditar que existiam fantasmas. E então, ele descobre que esse fantasma é do padrasto de uma menina que ele ficou, que eu não lembro o nome. Tipo, eu não lembro o nome dela e nem o nome do estado. Porque o Jude, ele é assim, ele sai em turnê e ele pega meninas. Normal, qualquer artista faz isso. Só que ele não lembra o nome das meninas, tipo, o nome delas. Ele fala, tipo, que, sei lá, a menina que ele pegou no estado de Nebraska é a Nebraska, sabe? A Texas, a Califórnia. Então é assim, o jeito que ele chama. Ele nunca chamou o nome, elas pelo nome. Então, assim, eu não lembro, de verdade. Eu confundo tudo, o nome delas. Mas enfim, ele pegou essa menina, que é de um estado próximo do que ele tá. E ele tem uma namorada agora que ele chama pelo nome do estado. Mesmo a menina morando junto com ele, mesmo assim o namoro deles está um pouco mais sério, ele não chama ela pelo nome. Só pelo estado que ela nasceu, que eles se pegaram. Então ele tinha ficado com essa menina. E essa menina, ela era depressiva, ela era muito depressiva. E, bom, o relacionamento deles não era, tipo, um dos melhores. E isso só piorava um pouco o estado dela. Só que ele não era babaca
ao ponto de deixá-la pior nesse relacionamento. Ele tentava ajudar ela, só que ele era muito famoso, então, tipo, ela tinha muitos surtos, tipo, ela pegava e saía correndo pelada na rua, gritando, sabe? Só que todo mundo, tipo, tabloides, sabiam que ela era namorada dele. Então, assim, ela acabou causando muita polêmica por causa disso, e daí ele quis terminar com ela, porque, assim, ele não aguentava mais. Mas ele tentava, assim, no fundo, ele queria ajudar ela. Só que, sabe, ele continuava sendo aquela estrelazinha que tava ali no seu auge. Então, mil coisas aconteceram. E daí ele pega e termina com ela. E ela não reage muito bem a isso. Mas assim, ela não cria muito problema sobre isso. Ela quer voltar com ele porque ela gosta dele. Só que ele não quer mais. E ela tem toda assim, ela tem uma história muito pesada que a gente descobre depois. Então, quando a gente conhece ela e que ele descobre sobre esse paletó, ele só conta assim que ela era muito punk, não punk no sentido de ser punk, mas sabe, aquela pessoa muito pesada, ela tinha muitos problemas e ela precisava de uma ajuda psicológica, que ela não teve nunca, porque a família dela não acreditava nessas coisas. Então, era basicamente tipo, a gente vai rezar por você e você vai melhorar. Só que é um outro patamar isso. Então, assim, a história dela, quando eu li tudo, quando contam pra ele por que tudo isso aconteceu com ela, assim, é de ficar revoltado. Eu achei muito revoltante o que aconteceu. Eu achava muito revoltante o que o padrasto dela criou em torno dela. Tipo, ele arruinou a vida dela. Basicamente, tipo, ela era desse jeito por causa dele. Mas não é uma coisa tão simples quanto a gente vê online hoje, em qualquer jornal, sabe, sobre abusos e essas coisas. É muito, assim, achei muito pior o que ele fazia com ela. Assim, era ridículo, era muito ridículo. Chega a ser, nossa, sabe, eu não consegui. Na hora que eu li essa parte do livro, eu parei assim, eu fiquei tipo, não dá, não dá, eu não consigo, não dá. E bom, ela acaba se matando e o Jude, ele acaba achando que foi por culpa dele. Então, assim, aquela coisa, ela se mata porque, sabe, ela não aguentava ver ele com outra mulher, essas coisas. Ele achava que foi por causa disso, que foi por uma questão muito, até ridiculazinha, vamos colocar assim, porque foi por uma questão muito maior. Aconteceu muita coisa pra levar ela a fazer o que ela fez, a tirar a vida dela. Então, ele descobre que esse paletó é do padrasto dela. E que, na verdade, o padrasto dela virou um fantasma e ele quer matar ele, porque pro padrasto dela, ele foi a causa da morte dela, que, tipo, se ela não tivesse conhecido ele, ela estaria muito bem e nada teria acontecido do jeito que aconteceu. Então, assim, gente, o padrasto dela e a irmã dela têm discursos muito alienados. São, assim, muito... não chega quase a um fanatismo, mas não é um fanatismo católico. Não chega a ser essa coisa religiosa. Eles vão para um outro lado, para um outro ponto, que, assim, me deixou nervosa. Eu normalmente já fico nervosa quando eu leio essas coisas na internet. Então, eu gostei bastante do Joe Hill trabalhando isso. Apesar de não ter gostado muito do jeito que ele escreveu o livro. Então, o que o Jude tem que fazer, a história vai se passar dele tentando não ser morto por esse fantasma e descobrir agora como se livrar desse fantasma, porque afinal, ele comprou o paletó que possuía o fantasma, então o fantasma é dele. Mesmo se ele queimar o paletó, sabe, ele pode fazer tudo com o paletó. O fantasma vai continuar atrás dele porque ele comprou o fantasma. Então é isso. Então, assim, eu gostei da história. Eu gostei dos personagens separados. Porque, apesar de tudo, pra mim, o personagem que mais chegou perto a ser uma pessoa foi a namorada atual do Jude. Porque ele é totalmente, assim, um estereótipo. A ex-namorada dele que se matou, outro estereótipo. O padrasto dela, pensa naquele religioso fanático. Ele. Agora, pensa na fiel seguidora do religioso fanático, a irmã dela. Então, tipo, eles são muito assim, eu achei que faltou trabalhar um pouquinho nisso.
E é sério, tipo, o livro ele não tem aquela pegada, parece assim, ele não quer te deixar próximo, como se isso pudesse ser real. Porque é muito fora do real as conversas que eles têm, sabe? O jeito que eles interagem. Não parece ser uma coisa humana, basicamente, tipo... Beleza, cara. Parece, assim, o jeito que o pessoal os ETs da hospedeira fazem de se comunicar. Porque não é possível que eles não tenham um diálogo melhor do que um bom dia ou ficar brigando. Eu acho que isso que o Joe Hill devia trabalhar um pouquinho mais. Mas a história eu gostei. Eu achei, assim, muito, muito pesada a história da ex-namorada dele. E uma coisa, assim, que me incomodou foi isso daqui. Sim, um coração. Nossa, Guilherme, por que você se incomodou com o coração? Porque, assim, o pacote, né, que vem o paletó é tipo, um puta de um... Pensa, assim, aqueles coração, aqueles desenhos góticos de GIF que brilha, aquela coisa estilo Orkut. Então, tipo, foi basicamente assim, só que sem os glitters, né? O pacote que chega o paletó do padrasto da moça pro Jude. E assim, gente, tipo, vocês podiam ter feito um coraçãozinho melhor, então, do que um coração fofo. Isso daqui é uma coisa que você podia colocar em qualquer livro romântico. Podia estar em Anne e o Brejo francês. Podia estar em qualquer livro da Bruna Vieira, dependendo do que for. Sabe? Tipo, gente, não. E isso me incomodou um pouco, na verdade. Por mais que... Sabe? Eu sei, coisa ridícula minha, mas foi minha. A pessoa que me emprestou esse livro, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem quem é, me contou depois, quando a gente tava conversando sobre ter esses corações, que essa pessoa tinha vergonha de ler o livro em público, justamente porque tinha esses corações. E daí seria uma pessoa totalmente julgada. O que eu acredito que não, porque as pessoas veem a capa. Então é mais fácil te julgar pela capa do que pelo coraçãozinho que tá dentro. Mas enfim, gente. Eu recomendo esse livro. Ele foi uma das minhas leituras que foram, tipo, muito longe do que eu costumo ler. Já que eu gosto de ler coisas mais romantiquinhas, eu gosto mais de IAs, fantasia. E esse livro foi totalmente o oposto disso. E, pra quem não sabe, se eu não me engano, o Joe Hill é filho do Stephen King. Eu acho que acho que é filho de Stephen King. E ele tá seguindo os passos do pai em questão, assim, de história, porque eu gostei muito. Eu só li esse livro dele. Ele tá lançando, ou já lançou Nosferatu, que é o terceiro livro, e O Pacto, que é o primeiro livro dele que vai virar filme com Daniel Radcliffe, que é Horns. Eu fiquei muito afim de ler O Pacto, não pelo Daniel, mas depois que eu li esse livro, porque eu vi lá todas as propagandas, né, mas não tinha me chamado a atenção. Mas agora eu fiquei com vontade de ler, pra conhecer um pouco mais dele. E ele tem um futuro muito bom. Eu acho que ele só precisa trabalhar um pouco mais com algumas coisas que aqui me deixaram um pouco a desejar. Eu vi muita gente no Scooby falando muito bem desse livro. Então, assim, quem sou eu pra falar que é ruim, né? Mas ficou mais ou menos pra mim, sabe? A história tem umas partes bem paradas, assim, parece que tá acontecendo muitas coisas, mas não tá acontecendo nada, você não vê uma continuidade. Mas tem hora também que, assim, você já fica tipo, meu Deus, eu preciso terminar de ler isso logo. Você é tipo, gente, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? E agora? Nossa, não acredito. Então você fica muito assim. E então é isso, gente. Eu acho que o vídeo já ficou um pouco grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo, leiam o livro, porque o livro é muito legal. E até a próxima. Tchau, tchau!